Bom dia, alunos. Hoje é terça-feira, nós estamos começando a semana 3. Eu vou falar um pouquinho da semana 2 e já vou introduzir também a semana 3. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas pelos inconvenientes quanto ao Moodle. É um programa simples, eu não sei por que está tendo tanto problema. Eu acho que nesse fim de semana eles tiveram um problema específico que já foi corrigido. E o problema geral que a gente está enfrentando, de não conseguir conectar em alguns lugares, esse eu não sei se eles estão resolvendo ou não. Mas, de qualquer forma, na maior parte dos campi de toda a Unesp, a gente está acessando sem problema. Acho que o único problema é no Instituto de Artes. Continuem informando o pessoal do NEAD com o maior número de informações que vocês puderem, para ver se eles conseguem resolver. Eu estou conseguindo acessar na minha casa e na Unesp, nos vários campi, eu acho que, no geral, não está tendo problema. Por causa dos problemas de conexão, todos os trabalhos que vocês têm que entregar para domingo, que em geral eu dou 24 horas de tolerância, são para domingo e eu vou dar 48 horas de tolerância. Na prática, para terça-feira. Tá certo? Nas primeiras 3 semanas eu vou ser muito tolerante com os prazos, porque a gente está se adaptando ao Moodle e teve os problemas de conexão. Tá bom? Então, em termos práticos, no geral, os trabalhos são para domingo, mas de fato para terça, para dar tempo de vocês fazerem no fim de semana, e segunda e terça postar. E para o pessoal do curso normal, os resuminhos de aula continuam sendo para sexta-feira, porque é só um resuminho, não é nada demais. Os trabalhos exigem mais reflexão. Eu gostei muito dos trabalhos sobre os meninos da Rua Paulo. Tanto do pessoal da extensão como do pessoal do curso. Eu achei que ficaram muito bons. Eu queria agradecer vocês, tem coisas que eu não tinha visto, que surgiram tanto em sala de aula como depois no site. E cada um de nós tem uma leitura, então tem coisas que eu vi, tem coisas que cada um de vocês viram. Acho que no geral o exercício ficou bacana. Eu só queria, talvez, se alguém ainda não fez, ou precisa de um pouco mais de orientação, quando eu quis dizer, vejam a questão do tempo, o que eu estou querendo dizer? Não é que explicitamente ele trata do tempo, mas cada parágrafo tem uma relação com o passado diferente. Muitos exercícios fizeram isso, mas quem ainda não fez, eu estou dando essa dica. Então tem aqueles parágrafos que são mais memorialistas, tem os parágrafos que são mais hoje, as coisas estão acontecendo agora, alguns de vocês identificaram. Tem alguns parágrafos que são mais complexos que isso. Como eu falei em aula, ele está falando do que o menino, do que o Boca, que é o alter ego dele, quer dizer, o narrador está falando do Boca, do que o Boca está pensando no passado sobre o futuro. Interessante isso, porque o que será essa lembrança? Será que é uma coisa que o narrador, que o autor inventou no presente, quando ele estava escrevendo? Será que é de fato uma memória de uma especulação que ele teria feito quando era criança? Porque as crianças também pensam no futuro, tem lapsos assim de momentos que as crianças falam coisas muito profundas, muito maduras. Como é que vai ser o meu futuro? Então, será que ele está lembrando desse momento epifânico dele como criança? Será que ele está simplesmente inventando? Será que ele está projetando os medos dele do presente num personagem? O que ele está fazendo? Não tem muito resposta certa aqui. É um pouco ler o texto e se deixar um pouco levar, refletir sobre ele e especular um pouco sobre o significado que aquela passagem que vocês identificaram no exercício, identificar os significados que aquela passagem tenha. Eu estou falando de alguns significados possíveis, vocês podem até achar outros. Por exemplo, teve a menina que falou do Jardim Botânico, ela falou de uma coisa que eu não tinha pensado, aquele intervalo temporal, mas também espacial, aquele lugar separado que é o Jardim Botânico na vida daqueles meninos. Ficou muito bonito o exercício dela. Tá certo? Então é mais ou menos isso que eu queria despertar em vocês, a ideia de que tempo e memória são coisas muito complexas. Pode ser desde uma coisa banal, eu me lembro que semana passada eu fui no shopping
até coisas muito complicadas, memórias que ficam no presente, memórias que ao longo do tempo vão ganhando significados distintos, coisas que a gente pensa hoje, mas que a gente atribui a um passado. E isso são as memórias pessoais. A gente está abordando as memórias pessoais, mas vocês percebem como tem ganchos com as memórias coletivas? Por exemplo, a Comissão da Verdade vai estar lidando com questões muito parecidas com as que a gente está lidando. Eu fui nesse fim de semana num museu muito bacana, aqui em São Paulo, a Casa Guilherme de Almeida, e tem lá uma memória, de certo modo esquecida, colocada de lado durante muitas décadas e agora resgatada, a memória do Guilherme de Almeida, da época dele, do que foi São Paulo, nos anos 30, 40, 50. Quer dizer, qual que é o significado que aquilo tem para nós hoje? Qual o significado que aquilo tinha nos anos 80, quando estava fechado? Qual o significado que aquilo tinha na época em que o Guilherme vivia? É tudo muito complexo, mas não é nada diferente do que a gente está fazendo aqui com esse livrinho infanto-juvenil e também com as memórias de vocês que eu estou vendo que foram resgatadas, não é verdade? Muitos de vocês falaram, eu comecei a conversar com a irmã, eu lembrei de coisas e tal, quer dizer, a gente lê a memória dos outros e o objetivo do curso é esse, é criar um lugar seguro para que a gente possa lembrar das nossas memórias também. Eu vi que vocês estão trabalhando essa coisa do público e do privado muito bem, eu não vi nada muito escandaloso, pessoal, mas eu vi vocês com coragem para tratar de coisas individuais. É isso, é essa linha fina, né, esse fio da navalha, porque a gente está tratando de coisas pessoais, mas estamos falando em público, então tem que tomar certos cuidados para se preservar, mas não pode também não falar nada, porque aí a brincadeira não tem graça. E vocês, não é que só a brincadeira não tem graça, é que o exercício não vai valer, porque o objetivo é entender as dificuldades de lembrar e as dificuldades de esquecer também, né? Então, se a gente não passar por essas dificuldades, a gente não vai conseguir, o curso não vai funcionar, tá certo? Isso da aula 2. Da aula 3, eu só queria introduzir